Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Antes de Israel ir para o cativeiro, havia uma profecia dizendo que Deus faria uma nova aliança com Israel e Judá. Vejamos então em Jeremias capítulo 31, versículo 31. Eis que aí vêm dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por isso vemos que houve uma profecia de que Deus iria fazer uma nova aliança, um novo contrato de casamento com Israel e com a casa de Judá. Isso foi confirmado, como lemos em Hebreus capítulo 8, versículo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 8, onde se lê: E de facto respondeu-os dizendo: Eis aí vêm dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A promessa de uma nova aliança, de um novo contrato de casamento, de matrimónio entre Deus e a nação de Israel foi feita e ainda era futura quando Hebreus foi escrito. Vejamos aqui no versículo 7 de Hebreus 8. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar por uma segunda. A primeira aliança com Israel tinha um defeito. Ora, hoje, irmãos, vamos analisar cuidadosamente os termos e condições desta nova aliança. Qual era o defeito da antiga aliança? Esta antiga aliança de casamento entre Israel e Deus, e sabemos que, como mencionei em sermões anteriores e que provei claramente, que foi Jesus Cristo que revelou o Pai e que ninguém jamais tinha visto ou ouvido o Pai, e por isso vimos que foi o Verbo aquele que falou como representante do Pai, que falou aos israelitas. E foi ele, o Verbo, aquele que veio a ser Jesus Cristo, que se casou porque ele era Deus, como lemos em João capítulo 1, versículo 1, o Verbo era Deus, e por isso vemos que ele se casou com Israel. Mas qual era o defeito? Era em Deus? Não. Era na lei? Vejamos em Salmos, versículo 19, versículo 7. Perdão, Salmos capítulo 19, versículo 7. Salmos 19, versículo 7. Salmos 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. Ora, a lei é perfeita. E por isso o defeito não podia ser da lei. Em Romanos 7, versículo 12, Romanos 7, versículo 12, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Ora, a lei é santa. A lei é perfeita. Por isso, o defeito não era na lei.
Vejamos então, voltando em Hebreus capítulo 8, versículo 8, lemos: e de facto, repreendendo-os. Ora, se ler isso, por exemplo, na nova versão transformadora, diz: e quando Deus viu que o seu povo era culpado. A lei é perfeita, irmãos, mas o povo era fraco, espiritualmente fraco, e por isso não cumpriram a responsabilidade deles no contrato de casamento da antiga aliança. Perdão. Sob os termos da nova aliança, o que é que Deus propôs fazer? Em Hebreus, capítulo 8, ainda no versículo 8, no capítulo 8, versículo 10, diz: porque esta é a aliança, a nova aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. A aliança nesta nova aliança é firmada com a casa de Israel. E diz: na sua lei imprimirei na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei seu Deus, ele será o meu povo. Por isso, as leis seriam inscritas nas mentes e no coração, e não em tábuas de pedra. Vejamos em Jeremias 31, versículo 31, onde acabamos de ler em primeiro lugar, vemos que isto era profético, por isso. Diz aqui: firmarei nova aliança com a casa de Israel. Era profético. A Israel primeiro. Em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. A lei de Deus está escrita pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus vivente, pelo poder, pela esta essência, por esta capacidade que vem de Deus, desta essência que vem de Deus. Não está escrito em tábuas de pedra, mas está escrito nos corações. A lei de Deus está escrita nos nossos corações. Na antiga aliança, eles podiam ver a lei com os seus olhos, mas não estava nos corações e nas mentes deles, porque a lei não era parte deles. Mas sob os termos da nova aliança, Cristo promete um matrimónio espiritual só com aqueles que têm a sua lei escrita em seus corações e suas mentes pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, lembrem-se, um ponto extremamente importante. Cristo se casará com a sua noiva, os membros coletivos da sua igreja, somente quando ela, a igreja, se tenha preparado, praticando obediência à lei de Deus. Então somos justificados pela lei? Não.
Vejam Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O homem é justificado pela fé de Cristo. Pelo que ele fez em completa fé que Deus Pai o ressuscitaria e que este ato daria frutos positivos. Ele tinha esta confiança e por isso fez isto e veio para a terra, se fez carne e morreu por nós. Essa foi a fé de Cristo, morrer por nós e dar-nos a sua vida, o seu sangue. É por isso que somos justificados pela fé de Cristo. Mas leiam, por isso, continuando a ler em Romanos 3, versículo 31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Por isso, irmãos, somos justificados pela fé, mas isso não anula a lei. É bem claro. Porquê? Porque agora, uma vez que somos perdoados por Jesus Cristo, porque quebramos as leis de Deus e somos perdoados e somos comprados de volta, agora temos que retribuir esse favor gratuito, essa graça pela fé de Jesus Cristo, a agora nos arrependermos e começarmos a obedecer às leis de Deus. Fazermos um compromisso e começarmos a obedecer às leis de Deus. Por isso é que lemos em Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Sim, somos justificados de graça, mas uma vez que estamos justificados, temos que nos manter nessa graça de Deus. Como? Retribuindo o favor, obedecendo agora, arrependendo e obedecendo, não porque obedecer nos justifica, mas temos que retribuir e ser filhos e servos dele de acordo com a lei de Deus, porque a lei de Deus é amor de Deus e é só para o nosso bem, e por isso temos que, como diz aqui, praticar a lei, porque senão perdemos essa justificação gratuita. Porque se continuarmos a pecar, então Jesus Cristo vai dizer: eu vos perdoei, para vocês mudarem do velho homem para serem um novo homem, e vocês continuam a ser um velho homem. Têm que mudar, têm que se arrepender. Por isso, sobre os termos e condições da nova aliança, nós temos que ser testados e comprovados para Deus ter a certeza que realmente queremos obedecer a Deus. A antiga aliança foi feita antes de Israel físico ter sido testado e comprovado. Mas na nova aliança, no matrimónio da nova aliança, do novo contrato, não será feita até depois de sermos testados e comprovados. E de sermos ressuscitados como seres espirituais. Isto é, nascermos de novo. Então seremos membros do reino espiritual de Deus, o Israel espiritual. E não teremos mais a pecaminosa natureza humana, mas teremos uma natureza divina, como filhos e filhas de Deus,
na família de Deus, no reino espiritual de seres espirituais, sem carne humana. E por isso, esta nova aliança é muito melhor que a antiga aliança. Ora, a antiga aliança era nacional, só para uma nação física, Israel. Só tinha promessas físicas e temporárias. Não tinha a promessa do Espírito Santo e da vida eterna. Mas na nova aliança, esta aliança do matrimónio com Jesus Cristo, como seres ressuscitados, e nós como seres ressuscitados, Jesus Cristo, à vinda dele. Essa aliança que nós poderemos participar se nos provarmos, formos testados e comprovados, isto é, se formos fiéis até ao fim. Então esse matrimónio, essa nova aliança, completamente corrigirá o defeito da antiga aliança, fazendo possível nós obedecermos à lei de Deus perfeitamente, na sua intenção espiritual. Em 1 João, capítulo 3, versículo 9, 1 João, capítulo 3, versículo 9, lê-se: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E está claro, tem um significado duplo, porque significa agora que somos gerados como filhos de Deus, mas finalmente, ao ponto final disto, quando realmente tivermos sido nascido de Deus como seres espirituais, não vamos pecar. Não vamos pecar. Porque a ressurreição, a Igreja, isto é, o corpo espiritual de Cristo, gerado e nascido de novo, terá uma nova natureza, a natureza divina de Deus, a qual possibilitará aos cristãos, nascidos de novo, obedecerem a Deus perfeitamente para sempre. É então quando Cristo se casará com a sua noiva, com a sua igreja, que é perfeitamente obediente. Vejamos então, queridos irmãos, mais alguns detalhes adicionais destes termos e condições da nova aliança. Vejamos então primeiro em Malaquias capítulo 3, versículo 1. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Lembram-se que a palavra anjo, a palavra hebraica malak, mensageiro, mensageiro da aliança. E por isso quando diz, eis que envio o meu mensageiro, é a palavra malak, e um bocadinho mais adiante, onde diz, o anjo da aliança, é também a palavra malak, que significa mensageiro da aliança. E por isso estamos aqui a ver dois mensageiros.
Eu vou ler e explicar isto usando a versão Almeida corrigida e fiel. Eis que envio o meu mensageiro, entre parênteses, João Batista, que preparará o caminho diante de mim. O Deus, o ser, entre parênteses, o ser que falou e esteve a tratar dia a dia com Israel do Antigo Testamento, e como vimos, foi o Deus, aquele ser, o Verbo, que falou com eles, pois o Pai não tinha sido revelado, embora havia algumas, está claro, havia muitas indicações e profecias acerca do Pai, mas não tinha sido revelado, e ninguém viu ou ouviu o Pai falar. E por isso aquele ser do género, da qualidade de Deus, que falou com os israelitas, era Jesus Cristo. E por isso, voltando a ler aqui o versículo 1 da Almeida corrigida e fiel. Eis que eu envio o meu mensageiro, João Batista, que preparará o caminho diante de mim, Jesus Cristo. E de repente virá ao seu templo o Senhor, Jesus Cristo, a quem vós buscais, o mensageiro ou anjo da aliança, Jesus Cristo. Ele é o mensageiro. Ele é aquele que pregou os termos da nova aliança, da boa nova do reino de Deus. O mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele, Jesus Cristo, vem, diz o Senhor dos Exércitos. Vejamos então em Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos capítulo 1, versículo 14. Depois de João Batista, ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino, como está na Almeida corrigida e fiel, e na Almeida revista e corrigida, pregando o Evangelho do Reino de Deus. O mensageiro desta nova aliança, desta nova mensagem, deste novo contrato do reino de Deus, para sermos parte deste reino. O mensageiro, o anjo desta aliança, o mensageiro desta aliança, deste grande plano de Deus, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo começou a pregar a mensagem, o Evangelho, a boa nova do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. Sim, o tempo está cumprido, que o mensageiro da aliança agora pode começar a dar esta boa nova, este Evangelho desta nova aliança que nos leva finalmente a sermos filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Esta é a promessa da nova aliança. E o reino de Deus está próximo. Arrependai-vos e crede no Evangelho. Aqui estão os termos e condições da nova aliança. Arrepender e crer no Evangelho. Arrepender quer dizer mudar. Crer quer dizer obedecer. Se você crê, você obedece. Você se arrependa, você muda. Se você acredita no que uma pessoa diz, você vai fazer o que essa pessoa diz para você fazer. Acreditar quer dizer obedecer. E por isso, precisamos nos arrepender. E crer
no Evangelho, na boa nova do Reino de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Deus. Que Jesus Cristo nos trouxe. Da boa nova do Reino de Deus. A boa nova de Deus. E por isso vimos, há pouco, que esta boa nova do Reino de Deus, esta promessa desta nova aliança que nos dá a vida eterna e o Espírito Santo de Deus, foi feita à nação de Israel. E por isso Jesus Cristo teve que vir ao povo de Israel para cumprir essa profecia. Vejam em Mateus, capítulo 15, versículo 24. Mateus 15, versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas dispersas da casa de Israel, da casa de Judá. Porque a profecia foi profetizada, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por isso, esta nova aliança foi profetizada inicialmente a Israel. Mas vemos que Jesus Cristo depois expandiu essa promessa a todo o mundo. E por isso é que lemos em Mateus 24, versículo 14, Mateus 24, versículo 14, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunha de todas as nações. A boa nova do Reino de Deus hoje em dia é pregada a todo o mundo para testemunho a todas as nações. Muitas pessoas pensam, é pregado a todo o mundo para salvar mais almas hoje. Não é o que está escrito aqui. O que está escrito aqui é pregar o Evangelho do Reino de Deus a todo o mundo para testemunho a todas as nações agora. Quando Jesus Cristo vier e concretizar esta nova aliança com Israel físico, arrependido no mundo amanhã, depois será expandido a todas as outras nações também físicas. Mas agora é pregado como testemunha a essas nações, porque tem que saber que há uma esperança. E vamos ver um ponto mais acerca desta herança, que é um ponto que lemos, mas que às vezes não entendemos. Hoje vamos entender isto um bocadinho melhor. Por isso vemos aqui em Mateus 24, 14, que Jesus Cristo instruiu aos seus discípulos a pregar o Evangelho, que inclui a nova aliança, a todo o mundo. Isso também vemos quando ele ressuscitou. Em Mateus, depois de ter ressuscitado, e quando falou em Mateus 28, versículos 19 e 20, disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Foi expandido agora, não só como foi inicialmente para a casa de Israel e Judá, mas agora foi expandido a todos. Porquê? Porquê esta mudança? Vamos ver isto daqui a pouco. Vamos ver isto daqui a pouco. Foi expandido a todas as nações, batizando-as para dentro deste nome da família de Deus, que é o nome do Pai, que é Deus, o nome do Filho, que é o Filho de Deus, e o nome do Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, dentro desta família de Deus, e como disse no versículo 18, toda a autoridade me foi dada no céu, e por isso façam isso com a minha autoridade, isto é, no nome de Jesus Cristo, e assim ensinando a guardar
todas as coisas que vos tenho ordenado. E por isso esta instrução agora foi expandida a todas as nações. A profecia, inicialmente, como lemos em Jeremias 31, foi a Israel, à casa de Israel e à casa de Judá. Mas agora está expandida a todas as nações. Porquê? Vejam também aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 11 a 13. Efésios, capítulo 2, versículo 11 a 13. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se institulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, estranhos às alianças das promessas, a antiga aliança e a nova aliança, mas agora estão abertos. Porquê? Vemos aqui, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tinham estas promessas, não tinham estas esperanças, vocês como gentios. Mas agora, em Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, pela morte de Cristo. Como? Porquê? Porquê? Vejam também em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Diz, e se é uma condição, é ou não é? Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Herdeiros? Segundo a promessa? Por isso vemos aqui que há condições na nova aliança para sermos de Cristo. E se somos de Cristo, também agora somos descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. O que é herdar? Herdar não é um resultado de uma morte e ser um herdeiro daquele que morreu porque ele, por exemplo, escreveu no seu testamento que estes são os seus herdeiros. Interessante, não é? Romanos capítulo 11. Vejamos agora Romanos capítulo 11, versículo 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. E depois leio um bocadinho mais adiante, no versículo 17. Se porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Por isso está aqui a falar de ser enxertado na oliveira de Deus, porque éramos uma oliveira brava, éramos gentios. Agora estamos a começar a pôr este significado assim junto. A aliança foi feita a Israel e Judá. Jesus Cristo veio para cumprir essa profecia.
Mas ele morreu. E quando ele morreu, ele fez uma promessa, um testamento, para dar essa herança não só aos descendentes de Abraão, mas a todo o mundo se cumprirem as condições e os termos desta aliança. Isto é, se forem obedientes, depois de receberem esta benção de graça, de serem justificados de graça, têm que agora se comprometer e obedecer a Deus. E por isso vemos que, como lemos há pouco em Gálatas 3, versículo 29, que diz: se sois de Cristo, isto é, ambos, israelitas e gentios, têm que se render, têm que se submeter, têm que obedecer às leis, aos princípios que Jesus Cristo nos dá, que não são nada diferentes dos mandamentos de Deus. São simplesmente os mandamentos de Deus, porque Jesus Cristo só falou o que o Pai lhe disse para dizer. E por isso é que lemos em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, diz: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus. Por isso vocês são como uma carta de Cristo. Nós somos como uma carta de Cristo que Ele escreveu, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. As leis de Deus não são agora, nesta nova aliança, em nós, não são escritas em tábuas de carne, em tábuas de pedra, mas são escritas em tábuas de carne nos nossos corações e na nossa mente. A lei de Deus está escrita no nossos corações e na nossa mente, e não em tábuas físicas de pedra. E por isso, o que é que isso quer dizer? Que se tornam parte de nós, as leis de Deus, e que as temos que os obedecer. E por isso vemos que esta nova aliança é uma promessa. Se é uma promessa no matrimónio, mas vemos, quando Deus descreve este seu plano e as suas maravilhas e os seus mistérios, dá vários ângulos de significado. E por isso precisamos de entender que a nova aliança é também um testamento. Uma vontade escrita à morte. Sim, quando uma pessoa morre, deixa um testamento, o testamento de Jesus Cristo. É o que Jesus Cristo deixou à morte dele. Vejamos então em Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 9, versículo 15 a 17. Hebreus capítulo 9, versículo 15 a 17. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, deste novo concerto, deste novo contrato de casamento, a fim de que, intervindo a morte de Jesus Cristo, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, sim, para nos perdoar dos pecados que os israelitas faziam, mas nós também pecamos, recebam a promessa da eterna herança. Aqui vemos uma herança eterna. Aqueles
que têm sido chamados. Aqueles que têm sido chamados, então, não são só israelitas, são gentios também. Por intervenção da morte. Versículo 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. A palavra testamento é a mesma palavra em grego que aliança. A palavra em grego 1242, diatheikei, pode ser traduzida aliança ou pode ser traduzida testamento. Então, por que é um testamento de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo foi a semente a quem a terra foi prometida como herança. Vejam, uma vez mais, em Gênesis capítulo 22, Gênesis capítulo 22, versículo 18. Gênesis capítulo 22, versículo 18. Falando aqui acerca no versículo 17, que deveras te abençoarei e certamente multiplicareis a tua descendência, isso tudo. E depois no versículo 18 diz, nela, isto é, no teu descendente, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Nela. Se você ler isto na Almeida Corrigida e Fiel ou na Almeida Revista e Corrigida, diz, ou na Almeida Revista e Corrigida, em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Isto é, na Almeida Revista e Corrigida. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Por isso a promessa, por causa da obediência de Abraão, Deus disse a Abraão, este verbo que falou a Abraão, como vimos, foi o verbo, este porta-voz, este que falou, representante do Pai, quem o Pai delegou toda esta responsabilidade deste grande plano da criação de filhos e filhas de Deus, este verbo que deu ou falou as palavras do Pai, e ele disse que haveria uma semente, porque Abraão obedeceu, através do seu descendente de Abraão, que seria esta semente, que seria este verbo que se faria carne, através desta semente serão benditas todas as nações, porquanto, Abraão, tu obedeceste à minha voz. Vejamos então agora uma vez mais em Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Foram feitas a Abraão através do seu descendente, que foi o verbo que se fez carne, que é Cristo, o seu descendente, porque lemos aí no versículo 16, não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo.
Veja, por exemplo, no versículo 18. Porque se a herança provém da lei, não decorre de promessa. Por isso vemos aqui uma herança, através deste descendente. E depois vê-se no versículo 29 de Gálatas 3. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Porquê? Porque ele nos deu um testamento à sua morte e que passou esta benção a todas as nações, como lemos em Gênesis 22, versículo 18, há pouco. Em tua semente serão benditas todas as nações. Ele deu este testamento para todas as nações poderem herdar a mesma aliança, a mesma promessa que foi feita à nação de Israel e à casa de Judá. Em Gálatas capítulo 4, versículo 7, Gálatas 4, versículo 7 diz: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus por Cristo, como está na Almeida Corrigida e Fiel e na Almeida Revista e Corrigida. Herdeiro de Deus por Cristo. E por isso é uma herança também. Por isso esta nova aliança é uma herança. Por isso agora, para fechar e dar um sumário em conclusão, a nova aliança de matrimónio entre Deus e o Deus, aquele ser Deus que se apresentou aos israelitas, era o verbo que hoje em dia é Jesus Cristo. Por isso esse matrimónio entre Jesus Cristo e Israel foi prometido a Israel. Esta nova aliança de matrimónio entre Deus e Israel foi prometida a Israel. Jesus Cristo foi enviado a Israel de acordo com essa promessa. Por isso é que ele disse: não fui enviado a todas as nações, fui enviado aos descendentes da casa de Israel, àqueles dispersos. Mas Jesus Cristo expandiu esta nova aliança para todo o mundo como parte do seu testamento. E a palavra testamento, ou a palavra aliança em grego é a mesma. E por isso diz: somos de Cristo, somos descendentes de Abraão. Isso é parte do testamento que ele deu à sua morte. Testamento para nós. Abriu isto para todo o mundo, depois de morrer. E assim, Gênesis capítulo 22, versículo 18, que diz: em tua semente serão benditas todas as nações, era profético já do dia de Abraão, através dessa semente, que é Jesus Cristo, para abençoar todas as nações. E por isso todas as nações são benditas para serem herdeiros de Deus na família de Deus, de acordo com esta maravilhosa nova aliança e neste maravilhoso testamento de Jesus Cristo após a sua morte. Lembrem-se, irmãos, não somos justificados pela lei. Somos justificados pela fé de Cristo, pelo que Jesus Cristo fez por nós, deu a sua vida, teve completa confiança no Pai que o ressuscitaria e por isso deu a sua vida, deu o seu sangue por nós. Somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, que ele fez isso por causa da fé que ele teve, a confiança que ele teve no Pai e tem, que este plano daria bons frutos. E por isso somos justificados pela fé de Cristo. Mas precisamos nos comprometer a ser obedientes a Deus como uma resposta de gratidão a essa graça que Deus nos dá de graça. Temos que nos arrepender e acreditar.
Isto é mudar e obedecer. Queridos irmãos, estes são os termos e as condições que o mensageiro da nova aliança nos deu.